exatamente? 12h55. Pronto, perfeito, bora conversar, certo? Acho que o Caio deu aula muito boa e muito conceitual. Eu não vou até fisiopatologia, não fazer isso aqui, cara, essa aula é sobre assim, tinha um paciente na minha frente, eu estou no consultório, isso foi bem lição, coisa bem prática, no consultório, pessoa que pode estar, eu não sei o que ela tem, pode estar com depressão, o que a gente faz, certo? Então é uma aula bem direta, viu? Ó, objetivos, certo? Só para a gente ter noção de biologia, enfim, que vê. A gente vai aprender isso aqui, certo? Vamos falar um pouquinho. Primeiro, cara, quando a gente é no consultório, o paciente está na minha frente, temos que saber que pelo menos até 15% dos pacientes podem ter depressão. Então, a quantidade de 100 pessoas que eu consulto na semana, se elas consultar 10 pessoas por dia, 15 pessoas por dia, eu acho que 15 vão ter depressão, certo? E quando tem depressão, isso é muito importante. Que 25%, 26% vão ter sintoma grave, nesse sentido, ou seja, vai alterar a funcionalidade. E a LPI, sabe o que é LPI? Sim. É Instituto de Longa Permanência para Idosos, é como se fosse asilo, certo? Como a gente chama de maneira bonita, asilo, né? A gente chama asilo de idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Até 50% de depressão e hospitalidade 30%. Ou seja, 15% em ambulatório, e vai ver hospitalizado 30% e pessoas em caso de recuperação, né? 50%, certo? Agora, fatores de risco e fatores protetores. Cara, o que a gente tem que entender, certo? Fatores protetores vai ser tudo o contrário disso aqui. Fatores de risco, que vem para demência, baixa escolaridade, certo? Porque tem um mau uso, má estimulação do sistema nervoso central. Cara, e o resto aqui tem muita coisa que vai pelo feeling, pelo tato. Isso aqui, cara, não é quadrado, é muito da consulta. Então, viuvez, solteiro, morar sozinho, cara, morar sozinho é muito grave para idoso, tanto para queda, quanto para demência, quanto para ansiedade e depressão, certo? Tanto que o aporte familiar e o paciente geriátrico é muito importante. Baixo nível econômico, limitação física, esses são todos sociais. Ambientais, institucionalização, que é a LPI, certo? Eventos estressores, traumas psicológicos e biológicos. Mulher, eu não falei, mas na biologia, a maioria dos pacientes são mulheres, certo? Mais de 1% que têm depressão são mulheres. Isso tanto pelo fato principalmente pelo fato de mulheres verem mais. Existem mais idosas mulheres do que idosos homens. Certo? Morreu antes, né? A gente morreu antes, né? Por isso que eu venho mais cedo, né? Aí, gênero feminino, doença vascular, medicamento, questão de doenças psiquiátricas, personalidade, álcool e doenças crônicas, certo? Eu me lembro tudo, 12 é polifarmácia. Ou seja, tudo isso aqui, a gente pega, cara, é no fim, tá ligado? Que não é inteiro. Não precisa decorar essa tabela nem biologia. Só isso aqui é só uma breve introdução, certo? Com o tempo de consultório a gente vai pegando. Pronto, tem raciocínio clínico. Isso é muito legal. Isso aqui, Dani Livros, até eu fiz esse programa. Quem me ensinou foi o meu orientador do meu estágio. Eu passei um ano no estágio de geriatria. Cara, isso aqui não fala para isso sobre depressão, mas tem depressão primeiro, certo? Então, vamos chegar. O paciente está com queixa de esquecimento. Olha assim, o paciente dá esquecimento, certo? Cara, a primeira coisa que eu vejo em pacientes de esquecimentos, eu faço os testes. Minimento, MOB, Mutual, CS10, bateria breve. Isso aqui são testes de função cognitiva do paciente, certo? Aí se tiver alterado, eu tenho a funcionalidade, porque a funcionalidade é uma das grandes palavras da geriatria do idoso. Idoso bom é idoso funcional. O teste AIVD, que é instrumental intermediário, e a BVD. Sabe o que é? Não. Tá ouvindo? Sim, tive. Imagina, você vai ser o diálogo, certo? Não acho que do condutor. Cara, a IVD são atividades instrumentais intermediárias, tipo, manusear dinheiro, saber dirigir, não se perder, saber o que está faltando em casa para comprar, saber fazer mercado, são coisas instrumentais, certo? E as básicas são 6. Talvez esqueça um outro, né? Mas eu não tenho um programa, tipo assim, eu me locomovo, eu vou no banheiro, tenho continência, sei me vestir, sei comer sozinho, tem outros. São coisas básicas, diárias, certo? Coisas básicas. Então, esquecimento, testes, se tiver alterado, funcionalidade, que eu uso a IVD e a BVD, aí se alterado, diagnóstico de demência. Isso aqui é o funcionamento mais básico. Isso aqui é um resumo de demência, é isso, certo? Mas se estiver normal, eu tenho um TCL, transtorno cognitivo leve. Mas por outro lado, cara, eu estou aqui com esquecimento, mas eu faço os testes. Por exemplo, o
paciente com ansiedade, um paciente com depressão, ele vai ter rendimento provavelmente normal, moca, bateria breve, tudo normal, certo? Porque isso aqui é para demência. Então, se ele tiver isso normal, os testes normais chamam DCS, né? O declínio cognitivo subjetivo, ou seja, coisa subjetiva. Eu tenho queixa, eu estou esquecido, mas nos testes você não está esquecido, você precisa de subjetivo. Aí, quando é um DCS, tem várias causas. Aqui a gente entra TAG, que a Evelyn está falando, transtorno de humor, infecção, depressão e medicação. Ou seja, o paciente está com sintoma de esquecimento, mas está com os testes normais e tem outras causas. Uma das causas vai falar é depressão e crise universal, certo? Bom, então isso aqui foi uma breve conversão da aula. Agora eu vou trabalhar mais na depressão em si, de maneira bem prática, certo? Então, resumindo, tem o prejuízo cognitivo, tem os testes, certo? Aí, a partir tem 3 diagnósticos que andam muito perto: demência, delírio e depressão. Eu não vou falar de demência e delírio, né? Já é uma coisa bem mais conhecida, provavelmente se já não teve aula, ainda vai ter. Delírio, estado profissional agudo, enfim, uma depressão. Agora vamos começar a aula. Perfeito. Alguma pergunta que tem aqui? Então, resumindo, saber que o paciente. Só contato. Saber que o paciente, até uns 15%, vai ter depressão, maioria é feminino, certo? Vamos lá. O cara falou hoje do DCS, DCS5. O que é o DCS? É a Bíblia da Psiquiatria. É um livro, não, é como se fosse um tratado de carro, como se fosse o DSM da anatomia, chama DCS da DSM da Psiquiatria, certo? Cara, lá, para a gente fechar o diagnóstico de depressão, precisa ter um critério maior, que é esses dois: humor deprimido ou apatia, perda de interesse, anedonia, e pelo menos 4 dos critérios menores, certo? Então, se o paciente tiver humor deprimido e algum desses 7, e 4 desses 7, o paciente tem diagnóstico de depressão. Isso tudo por pelo menos 2 semanas, não é que ansiedade, né? Porque, cara, hoje estou me sentindo triste, aí não deixei de comer, dormi mal, fiquei fadigado e não consegui estudar. Não é por isso, né? Porque eu tenho esses 4, não. Isso é por pelo menos 2 semanas direto, certo? Então, ter um dos 2 primeiros, efeito maior e 4 dos menores. Esses números aqui foi eu que coloquei, né? Porque para aprender, para não ter que só decorar, eu falei tipo como funciona na minha cabeça, né? O cara começa com sono, ele já está com sono ruim, ele dormiu mal, vai passar o dia cansado. Se passou o dia cansado, não consegue estudar direito. Não consegue estudar direito, fica um raio, alguma coisa, descarrega na comida, se sente culpado, depois, ou fica muito, depois da culpa, começa a pensar besteira, fica ou agitado ou retardado, e pode pensar em se matar. É só uma função assim que na cabeça faz sentido, certo? E Thiago, oi. Sabe dizer se tipo, o cara tiver os 2 maiores já fecha o diagnóstico? Não fecha. Isso é obrigatoriamente o mais 4. Pelo menos o mais 4. Ou então pode ser o 2 mais 5, enfim, né? Mas é sempre assim, o caminho. Certo? Então, por 2 semanas, temporal é muito importante, contatando a funcionalidade e sofrimento. Porque só uma observação de deficiência de B12, certo? Porque muitas vezes o paciente está com deficiência de B12 e, cara, é impressionante. A gente vai fazer, não é um caso, mas tratamento de reposição de B12. Pode ser injeção, citoneurin, certo? É uma medicação intravenosa, ou então 12 marchas sublingual. Cara, a gente faz isso aqui, cara, milagroso. Mas o paciente no outro dia, se for citoneurin, né, que é intramuscular, na verdade, o paciente melhora. Isso é essa observação. Então, esse é o quadro clínico da depressão. Quanto tempo aí? Quanto tempo? 8 minutos. 9. Então. Depressão. Vamos lá. São algumas coisas que eu falei que a gente pega muito do feeling de tempo de consulta, certo? Fadiga, pensar de morte, muitas dessas coisas aqui já falei, está naquela imagem passada, certo? Quando deprimida, a anedonia, anedonia, cara, é uma coisa muito comum. A anedonia é não querer fazer algo que você sentia prazer antes, certo? Tipo de culpa, agitação, coisa psicomotora, enfim, isso aqui é só um resumido, certo? Do The Lancet, né, que é uma revista classe A, né? Uma das melhores. Eu uso muito The Lancet, JAMA, né, que é o Journal Americano, e o New England. Cara, pronto, o paciente vai no consultório, eu sondei na consulta, porque a consulta de geriátrica tem mais ou menos 1 hora, certo? Cara, eu vi que o paciente tem um aspecto mais deprimido, certo? Como é que eu posso falar no papel de maneira fácil se ele tem depressão ou não? Além daqueles critérios, um maior e os 4 menores, eu posso ir lá na anamnese,
Mas, cara, eu quero ver coisa concreta, certo? G10-15, eu não falei, mas G10 é escala, depressão, geriátrica. Geriátrica é o... Scale, né? É escala, esquerda de depressão geriátrica. Geriátrica, scale, 15, porque são 15 perguntas, certo? É porque no editor. Pronto, aí isso aqui, cara, é bem passivo, bem completo, vou mostrar para vocês. Isso é o G10-15, certo? Eu vejo o paciente, realmente, eu não sei decorar, a gente pega e lê as 15 perguntas do paciente. Obviamente o paciente não sabe, mas é testado, né? E quando é que pontua? Ele vai pontuar sempre que a resposta for do lado da tristeza. Por exemplo, primeira pergunta: você está satisfeito com a vida? Sim ou não? Aí se for sim, cara, o paciente está feliz. Se for não, o paciente vai deprimido. Então, não pontua. Não aprendo pelo sim ou pelo não. Aprendo pela tristeza ou pela felicidade. O que pontua? Não, sim, 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 não. Tudo que é sim, você vai pontuar, da tristeza, certo? Por exemplo, está satisfeito com a vida? Não. Interrompeu muito suas atividades? Sim. Ou seja, fazia muita coisa, agora estou fazendo menos coisa. Porque estou mais em casa, estou mais triste. Acho que a vida é vazia? Não. Ou sim? Sim, eu acho. Me sinto mais triste. Enfim, tudo que é negativo pontua. Certo? Aí no final, ele vai contando aqui, ó, por exemplo, o paciente aqui. Se a gente pergunta, o paciente acabou com 7 respostas negativas. Interpretação. Normal, dizer assim. Depressão leve, certo? Que é a depressão 6 a 10. E grave é 11 a 15. Cara, isso aqui é muito palpável. É realmente isso que a gente mede uma depressão de um idoso. Certo? Lembrar que é só um idoso. Ninguém usa G10, 15 para nós, pessoas jovens. Deu para entender? Sim. É muito baixo. G10, 15, ótimo. Perfeito? Então, acabando já. Tratamento. Então, o paciente fechou a clínica, está, sei lá, G10 de 11, certo? Como é que ele vai para tratar? Cara, primeiro, não farmacológico para todos. A gente sabe que funcionalidade do uso, cara, é fundamental. Para não ter funcionalidade, atividade física, dieta, sono, família e interação social. Se são os pilares de ser idoso saudável, idoso bom, se ele treinar, aquela coisa, pelo menos 120 minutos durante a semana, certo? Dieta saudável, tem fibras de preferência, higiene do sono, dormir bem, suporte familiar e interação social. Cara, eu acho que tirando tudo isso, o que mais se previne, doenças neurológicas, familiar e interação social. O paciente ter um estudo prévio, né? O paciente continuar estudando, continuar se exercitando mentalmente, certo? Então, tratamento, mas não farmacológico. Depois, leve, moderado ou grave, certo? Leve, fisioterapia, psicólogo, certo? Mas na prática, sendo sincero, certo? Isso aqui é coisa de livro, mas na prática a gente não. O idoso não vai muito para psicólogo, certo? Geralmente assim, o psicólogo dele é o quê? O suporte familiar, em casa, a hidroginástica do paciente, sei lá, baralho que ela gosta de jogar. Isso é a fisioterapia dela, certo? É muito difícil ver um idoso no psicólogo, certo? Mas fisioterapia, moderado. Fisioterapia antidepressivo e grave antidepressivo. Isso a gente lembra como é que eu sei que leve, moderado ou grave e 10, 15. Normal, leve ou grave. Maneira simples, certo? Tratamento basilar antidepressivo, ISRS. Caio falou muito bem de ISRS, certo? Aí, primeiro, tem vários ISRS. Eu vou mostrar logo aqui. Quando eu falo vários, são vários. E aqui eu já faço um pequeno parênteses. Todo tratamento, acho que eu falei aqui, perdão. Observação. Pronto, vou começar aqui primeiro. Perdão, quebrar assim. Depressivo. Primeiro começar devagar, certo? A gente tem uma frase, tipo um ditado na geriatria, que é start slow, né? Comece devagar, but né? Isso agora. A gente vai começa devagar, mas comece. Essa é a frase, né? Ou seja, cara, a gente tem que começar o tratamento farmacológico do idoso, sim, cara, é muito comum, certo? O idoso, não, né? Mas o paciente, ou com depressão, ou com ansiedade, cara, sempre vai ganhar um estado brasileiro da vida. Ou sertralina, alguma coisa assim, certo? Ah, mas como é que eu vou saber se você faz estalopram, sertralina, um Acect, um dual, como é que eu vou saber? Isso aqui vai ficar para outra aula, porque, cara, dá para falar que tem uns 15 antidepressivos, certo? Desses aqui, tem antidepressivo que, como falo, isso aqui tem aula do módulo de geriatria 6, só para falar disso aqui, certo? Porque tem antidepressivo que vai fazer aumentar peso, tem antidepressivo que vai fazer você sentir fome, tem antidepressivo que mede no complexo QRS do coração, tem antidepressivo que dá insônia e todo que dá sono, certo? Então, isso aqui, por exemplo, trazodona é ótimo para dormir, mirtazapina é ótimo para
aumentar ganho de peso, estalopram tem menos interação medicamentosa. Isso aqui a gente tem que aprender a mexer. Por isso que escolha individualizada, certo? Lembrando que o paciente é por farmácia, enfim. Então, começar devagar, mas começar baixas doses, depois aumentando. Escolha individualizada, considerar a prova. Cara, o paciente está com queixo, GDS de 12, normalzinho, mas não resolveu. O paciente estava com 3 meses de depressivo, não resolveu. Troca, certo? Perfeito? Lembrar? Oi. Aí o GDRS que falou, faz de quanto tempo de novo para avaliar o paciente? Ótima pergunta. Cara, o GDRS geralmente a gente faz. Se o paciente tem queixas, fazendo demência, por exemplo, mas toda consulta para acompanhar a demência do paciente, ele sempre vai fazer minimento, moca, relógio, enfim. GDS-15, cara, mesma coisa, o paciente tem depressão, toda consulta. Ou então, sei lá, consulta sim, consulta não, tem visto consulta de geriatra, mais ou menos trimestral, tem um, depois tem outro, depois trimestral ou semestral, porque tem muito acompanhamento, o paciente mantém saudável, certo? Cara, isso, sei lá, pelo menos 1 a 2 vezes por ano tem que fazer para acompanhando, certo? Como eu falei, isso aqui, cara, é mais para diagnosticar, na verdade. Tu vai sentir o resto das coisas muito no fim. Realmente para parecer muito abstrato, mas realmente entendeu? Pronto, é mais ou menos isso. Então, eu estava aqui, né? Então, devagar, individualizado, considerar a prova. Só uma observação muito importante, essa aula aqui que eu estou falando é só estritamente para depressão. O paciente pode ter outros sintomas. Psicose, vamos dar um antipsicótico, um aldol da vida, ketamina, quetiapina. Insônia, pode dar melatonina, exatamente. Anorexia, coisas que fazem, por exemplo, mirtazapina, que é um antidepressivo que aumenta muito o apetite. Demência, a gente trata para demência. Essas aqui eu estou falando de antidepressivos. Antidepressivos, cara, ISRS, certo? E é basicamente isso. Aqui são outros tipos de antidepressivos, né? Triciclo, né? Uma mirtazapina, enfim. Então, a aula foi basicamente essa. Então, eu não lembro desse slide. Iniciar ISRS, certo? Ou um dual. Para antidepressivo, com mecanismo de ação diferente, caso dê certo. Ou da mesma classe com maior eficácia. Aí, se não tiver resposta de novo, remissão parcial. Aumentar a dose e associar outro antidepressivo. Qual a diferença do ISRS para o ISRN? Cara, esse aqui, eu não sei, não vou saber falar a palavra, certo? Mas esse aqui, chamou aqui, é um antidepressivo normal, é ISRS. E aí, ISRN age em 2 cis individual, é tipo duloxetina, você vai ter que, é tipo desvena, duloxetina, venlafaxina. Cara, de maneira prática, são ISRS melhorados. Sim. E ele vai de Nora também. É tipo né? Esse é de Nora. Eu acho que é. Esse é de serotonina, inibidor da recaptação de serotonina. Exatamente, é tipo um a mais, tá ligado? Isso é muito melhorado, né? Geralmente é duloxetina e vela. Então, é muito bom, as produtos são ok, são muito mais caros. Sim. Tá? Tipo esse estalopram. Estalopram é o mais caro do ISRS, certo? É o melhor também. Perfeito? Pronto, e aqui, mas a aula foi basicamente isso. Para pegar o caso aqui, algumas questões de prova. Questão de prova total, mas isso aqui é prova do meu semestre, que já fez, certo? Eu vou tentar entender aqui, certo? Bora lá, pensar, tá acabando. Tem 3 questões, eu acho. Então, paciente com esquecimento recorrente, principalmente de guardar objetos, isso será 6 meses. O paciente vai esquecendo as coisas há 6 meses. Por esse motivo, tem que ficar mais em casa, evitando algumas atividades habituais, como preparar refeições. Não vem apresentando alucinações, porém foi relatado alteração do sono e diminuição do apetite. Na conduta médica, realizou um minimento de 28, normal, certo? Qual outro passo da investigação será necessário? Fazer GDS 15, aplicar, sabe o que é esse aqui? O CAN? Confuse Acid Method, é para ver delírio. É como se fosse o mini-mental do delírio, né? CAN que chama, né? Aí solicitar teste neuropsicológico lá ou CATs, né? Que são os AIVDs e ABVDs. Então, o paciente tem o quê aqui? Tá, esquecido há 6 meses, certo? Mas por exemplo, tem que ficar mais em casa, tem que sair de casa, não está deixando de fazer as coisas que gostava de fazer, não tem alucinação, insônia e diminuição do apetite.
A gente tem que pensar aqui, batata na depressão. Como é que foi a depressão? Dia 10, 15. Acho que ela é bem concreta. Esquecimento. Pessoal, esse esquecimento não explica. Por que ele está se esquecendo? Eu não falei na aula, certo? Mas falei menos possível, na verdade. Que depressão e ansiedade simulam uma demência, uma pseudemência. Se eu tratar esse paciente aqui, ele está esquecido, não é porque ele é demente. Por quê? O rendimento está normal. Se o rendimento tivesse de 19, era demente. Mas esse esquecimento é por causa da depressão e da ansiedade. Então, tratando esse paciente com PSRS, com dual, enfim, da vida, o paciente vai deixar de ficar esquecido. É muito complexo, certo? Então, você lembra que quando a gente estava falando de parkinsonismo, você lembra que, tipo assim, ó, melhora com levodopa. Aí isso daí é clássico de parkinsonismo, né? Não? É a mesma nesse sentido, a mesma hora. Exato. A gente chama como é como se fosse diagnóstico por testes. Eu vou fazer, eu vou testar esses medicamentos. Se o paciente melhorar, o paciente realmente tinha aquela doença, certo? Primeira questão, GDS-15. Perfeito? Perfeito. Aí não é campo, o paciente não tem delírio, nada a ver. Não tem para. Não vou mudar para o neuro, não vou fazer nem IBDs nem ABBDs, certo? Outra questão. Uma senhora de 82 anos foi levar a consulta médica porque o esposo me percebeu que está nos últimos 12 meses esquecida, com dificuldade de lembrar coisas que fazia no dia e repetitiva. Repete várias vezes a mesma pergunta. Não relatava qualquer alteração comportamental ou alucinação. Porém, veio de um apetite, dificuldade para dormir, sem vontade de fazer suas coisas habituais. Minimento de 26, G10-15 de 6. A provável causa das alterações cognitivas desse paciente é: o paciente está esquecido, está triste, está insônia e pronto, basicamente isso. Olha, o paciente com um minimento alterado com depressão, acho que é abaixo de 21, se não estou enganado. Então, assim, acho que o minimento dela não está muito ruim. Para ver alguns pontos, não falou, né? Geralmente que faz minimento e coloca primeiro ponto em evocação, em vocalização. Tem alguns pontos aqui, mas tudo bem. Ele fala o nível de estudo dela, né, que é importante. Mas resumindo, qual a provável causa das alterações? Demência? Não. Minimento é normal. Depressão? Provável. Antipsicotrópicos? Não fala, então não. Não está com estado de funcional agudo, não para delírio, e doença psiquiátrica prévia também não fala. Depressão. Tratando, vai ficar boa. Certo? Perguntas? De boa? Penúltima questão. Peraí, pergunta a mim. Manda. Como é que chama? GDS. GDS-15. Pronto, qual o ponto de corte dela? É 5, Exatamente. 5, Acima de 5, tá leve. Aí a gente começa a questionar, certo? Sim. Na prática mesmo, isso aqui é de livro, certo? Na prática, até o GDS-7, a gente pode pensar que pode ser normal. Pode ser, por exemplo, aqui, ó. Você se sente cheio de energia, pode ser só um paciente, você é cansado. Então, aqui, ó, prefere ficar em casa ou sair fazendo coisas novas? Um paciente caseiro. Então, assim, ponto de corte de livro é 5, até 7, o paciente que pode, como eu falei, vem no fim da consulta, vai ser normal, liga, mas geralmente G10, acima de 8, tem depressão, beleza? Então esse aqui, como estava de 6, é tipo leve suspeito. É suspeito, mas aqui, dentre os itens, é o mais provável. Tá bom, então. 80 anos, nível superior completo, muito importante, é o paciente, corte, você lembra um corte de milimento? Não, porque assim, corte de milimento varia de acordo com o estudo da paciente, exatamente. Quando tem superior completo, o milimento dela é para ser acima de 29, 28, não é pré-radar, certo? Analfabeto é abaixo de 19, de 21, um negócio assim. Aí tem cada unidade, certo? Nível superior completo, importante não falar, esse paciente é muito bom da cabeça, certo? Então, mas mesmo assim, foi trazida pela filha com esquecimentos frequentes da mãe no início dos últimos meses. Além disso, veio com menos apetite, insônia e falta de interesse nas atividades nas quais sempre gostou de participar. Relata que percebeu nítidos sintomas pouco depois do falecimento do seu marido, há 6 meses. Tem dificuldades na atividade diária, o empreendimento que faz é uma levotiroxina de 75. Na AGA, né, aparece a geriatria ampla, que é a consulta do geriatra. A alteração mais provável a ser encontrada é CATS
SADCADs é AIVDs. São aquelas 6 que eu falei, que é tipo, você levantar, ir pro banheiro, ter incontinência, se vestir, comer, e são 6, certo? Eu sei se é outra. Então, cara, ela não tem uma. Ele fala aqui, ó, o mesmo falou, nega a dificuldade das atividades diárias, certo? Então ela faz tudo isso bem, então não é o caso. Câncer, eu falei, é para delírio é estado confusional agudo. O paciente vai ter ou com infecção, ou com mudança de medicamento, e começa a ter psicose, né? Estudar coisa que não existe, ver coisa que não existe, isso é delírio, não é câncer. Minimento de 16 de 30, a gente pode pensar, caramba, o paciente está esquecido mais superior completo, não é? Certo? O minimento do paciente são uns 28, se fala. GDS, 7 de 15, provável. E TUG, sabe o que é TUG? 10, up and go. Aí tipo, o paciente se levanta, anda 3 metros, dá a volta numa cadeira e se senta, certo? É para ver mobilidade e funcionalidade de locomoção do paciente, certo? Não, o TUG acima de 30 segundos é alterado. E a paciente que não fala de nada que tem problema de locomoção, certo? Então, também para a gente ter um GDS alterado. Pode ver. Aqui também aquele relato que o marido fala para 6 meses, mas muitas das queixas, principalmente do idoso, é o esquecimento, é a coisa mais abstrata, certo? Mas causada pela depressão. E última questão, a mulher, 72 anos, professora aposentada, em invento Placebo, viu há 5 anos, vem relatando tristeza, perda de interesse para atividades prazerosas, sensação de cansaço quase diariamente. Referente ao início do apetite, fez 2 kg nos últimos 6 meses. Além disso, está preocupada a referir que apresentando queixas de esquecimento frequente e dificuldade para se concentrar em atividades como ler um livro ou seguir conversa. A paciente é dependente para as AIVDs, minimento de 24, maior comprometimento de atenção e memória recente. Ele falou muito perto, muito importante, ele falou muito perto. Fluência verbal de 8, boa, GDS 15, 12 de 15, GDS estourado. Neuroimagem desperta atrofia cortical compatibilidade. A gente lembra que na imagem da neurologia de geriátricos tem atrofia de sulcos fisiológicos, certo? Considerando o quadro clínico do paciente, eu examo os testes, tudo na geriatria teste, com a abordagem da terapêutica inicial mais apropriada para esse paciente. Memantina a gente lembra que é para demência grave, certo? Então, os 4 medicamentos que surgem da demência é o mais grave. Tratamento com inibidor de colesterol, colinesterase, dolepesina para demência também, é um dos 4 que eu falei. Suporte nutricional, de B12 empírica, usando perda de peso e possível relação com dados cognitivos. Mas deixa aberto, não está de tudo errado, mas vai ver o resto. Psicoestimulantes, como metilfenidato, falcapetia, não, ou iniciar terapia antidepressiva em SRS. SRS na cabeça, sabe? Pronto, que bonitinho. E aqui a gente tem mais um. Vocês já estão cansados, mas aqui mais uma coisa: isradapina, depressão e apetite. É um clássico, ele está sabendo o medicamento do corpo. Só para finalizar aqui, e caminha. Isso aqui é uma frase de um médico, certo? Cara, eu gosto muito. Quem finaliza, acabou a aula, mas a medicina é muito mais do que sabe fazer GDS, muito mais. Cara, a medicina é saber acolher o paciente, principalmente tirar a dor do paciente. É acolher aquela pessoa que aquilo ali não é uma doença, mas uma pessoa de família. Carlos Montes, ele falou para vocês, ele falou uma frase que mudou a medicina, ele falou assim: ó, aquela pessoa acamada pode ser o amor da vida de alguém. Aquela pessoa que está na frente da sua vida, no seu consultório, pode ser o amor da vida de alguém. Só por isso ele deve tratar com muito amor. E que finaliza: se pode se curar, cura-me. Mas se não pode me curar, alivia meus sofrimentos. Se não pode aliviar, dá pelo menos consolo e esperança. É isso. Show.